Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Papo de Ancestral. O vídeo de hoje ele vem mexer numa outra polêmica, né? Há um tempo atrás eu queria muito fazer os vídeos com React, mas eu não tenho equipamento para isso. A minha vontade era pegar e fazer React, o que as pessoas falam, para embasar o que eu quero ensinar aqui, né? O que eu quero mostrar. Mas eu ainda não tenho condições para isso. E se você quiser me ajudar, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar os links da assinatura do canal, do livro Caboclos Queimandeiros Volume 1, que eu já vou fazer vídeo explicando o que tem nele. Caboclos Queimandeiros Volume 1, é o meu livro que eu escrevi, tá? Tá Umbanda Macumba Borrai, né? E falando de linhas de caboclos queimandeiros e da minha consulta oracular. Se você necessita de encaminhamento, se você necessita de orientação, se você necessita de caminho, tem aqui na descrição do vídeo o link para consulta oracular de Ungombo, Umina, Ungombo Milonga e Akumina Tatuesu, que é o meu oráculo consultivo de Exus, tá? Então, também se você puder curtir, compartilhar e comentar, eu agradeço. Porque se você curtir, compartilhar e comentar, você me dá engajamento. E aí o nosso canal vai, com certeza, um dia monetizar, né? Eu já expliquei para vocês que eu quero monetizar para que esse dinheiro seja para o terreiro. Beleza. Qual é o tema? Há um tempo atrás, um mês e meio, uma influenciadora, que eu não vou dizer o nome aqui, nesse caso, porque eu acredito que se eu divulgasse o nome dela aqui eu não teria problemas, mas eu vou falar do que ela falou, né? Ela veio em rede social para dizer que o preto velho dela jogava búzio. Pra quê, meu velho? O que teve de tata e mameto e pai de santo e gente que é da macumba, que nem sacerdote é, metendo o pau na menina, né? Qual é a minha visão em relação a isso? Minha visão não, a visão da minha tradição. Todo ancestral, ele traz com ele os conhecimentos de quando ele era vivo. Certo? A grande questão é que as pessoas dizem assim, uma entidade não pode usar um oráculo porque ela é um oráculo. Ela é a própria ligação com o grande quaternário sagrado. Eu concordo com isso. Eu não vou dizer que está errado porque está certo. A entidade por si só, dentro da minha tradição, ela é um oráculo. Mas, gente, vamos entender uma coisa, tá? Ela é um oráculo quando aquele médium tem a firmeza para que ela seja um oráculo. Quando o filtro está preparado para ser um oráculo, né? Muitas vezes, o médium não está preparado para isso. E essa questão da entidade ser um oráculo através do médium também é uma especificidade do achinquilhamento, da mediunidade. Achinquilhamento / mediunidade. Também é uma especificidade, certo? Então o que acaba acontecendo? Na minha tradição, uma entidade não vai jogar oráculo. Por quê? Segundo a minha mãe de santo, mãe Carmen de José Raimundo, a visão é essa que eu acabei de dizer. A entidade,
ela vai ser um oráculo vivo. E para isso a gente desenvolve o filho de Pemba, Bar Médium. As minhas entidades, elas versam questões oraculares sem oráculo. Às vezes elas acertam, às vezes elas erram. Por isso que tudo que elas versam, geralmente, eu confirmo, eu, sacerdote, confirmo nos meus oráculos, nos meus ungomos. Mas a minha entidade não joga. Porém, isso é a visão dentro da tradição Uraré, Quilemê, Bacongo, a tradição que eu sigo. Porém, eu não posso, eu como sacerdote, eu não posso recriminar entidades que fazem isso. Por quê? No vídeo anterior que eu falei da tradição, eu contei um pouquinho da minha história para vocês. E eu falei que eu tive uma passagem no Rio de Janeiro por um terreiro de macumba raiz, né, do pai Sebastião, que recebia o pai Benedito das Almas. E o pai Benedito das Almas consultava com o músico. Na cabeça do pai de santo, incorporado, ele jogava o búzio e consultava. Certo? Então a gente tem duas visões aí, que vai variar de tradição para tradição. Errado é aquele que acha que a panela só pode ser mexida do jeito que ele mexe. Então, a entidade pode usar oráculo se aquela tradição, se aquele ancestral tem esse conhecimento de vida, se em vida ele era um sacerdote, se em vida ele era um quimbanda, se em vida ele tinha o conhecimento daquele oráculo, ele pode. Ele pode. Que a gente perdão. O que a gente não pode é restringir os nossos ancestrais. A gente tem que ter firmeza no desenvolvimento, mas a gente não pode restringir os nossos ancestrais. Né? E não são coisas assim, o meu preto velho me disse, vozes da minha cabeça. Não. Se aquele preto velho for trabalhar dessa forma, ele tem que seguir a tradição daquele filho de Pemba está. Se houver a abertura, mas aquele ancestral tem que pedir aquela ferramenta, como qualquer ferramenta, elemento de trabalho. Como qualquer ferramenta, elemento de trabalho da entidade, quem pede é a entidade, não é o médium que intui. A entidade incorporada, firme, que risca ponto. Nem toda entidade risca ponto, mas assim, a entidade que está firme no desenvolvimento, né? Está firme no desenvolvimento, essa questão do ponto, inclusive eu posso fazer um outro vídeo para falar disso, que nem toda entidade risca ponto, né? Tem entidade que não risca. Tem entidade minha que ela é firme na minha cabeça, ela riscou o ponto dela uma vez, mas não é costume dela riscar ponto. Assim como eu tenho entidade minha que quando vem em terra todo tempo risca ponto. E assim como eu tenho entidade minha que risca ponto quando é necessário apenas. Então, não existe uma fórmula mágica. Mas voltando, todo e qualquer elemento que o ancestral precisa para trabalhar, é ele que pede. Não é a intuição do médium. Tá? Então, voltando, são duas visões. Aquele ancestral tem esse conhecimento, a tradição permite, ele vai poder jogar se a tradição permitir, se o médium estiver firme, se for uma escolha daquele ancestral. Tá errado? Não, é diferente. Na minha tradição,
o meu desenvolvimento de achinquilhamento, o meu desenvolvimento mediúnico, as minhas entidades não jogam oráculo, porque elas nunca pediram para jogar. Elas são o oráculo. E muitas vezes a pessoa às vezes pergunta para ela e ela diz assim: jogue com o meu cavalo. Elas encaminham para o meu oráculo. Né? Isso geralmente é com consulente ou com cliente. Por quê? A nossa tradição, ela também não acredita que a Umbanda obrigatoriamente ela é caridade. Não. A Umbanda, a Quimbanda, a tradição macumba de matriz africana, ela é solidariedade. Ela é baseada em Ubuntu, que é uma outra situação, que eu vou falar no outro vídeo. Ela é baseada nas leis de Umpemba, que também é um assunto para um outro vídeo. Porque essas coisas eu posso falar, porque elas não são fundamento secreto. Meus filhos vão saber, meus consulentes vão saber, meus inscritos podem saber. Ubuntu e lei de Umpemba não é fundamento fechado. Não é segredo de tradição. Porque lei de Umpemba, as leis de Umpemba, elas regiam todas as umbandas antes do Zélio. Se vocês procurarem as tradições mais antigas, poderia não estar escrito, mas elas eram passadas oralmente. É porque eu tive um cuidado de tudo que a mãe Carmen me passou, eu escrever. Eu criar o conteúdo editorial, porque eu me sinto bem. Tanto que eu escrevi um livro sobre caboclos quimbandeiros agora há pouco tempo. É o meu primeiro livro. Eu pretendo escrever mais. Eu tenho necessidade de escrever mais. Nessa linha de caboclos quimbandeiros, eu penso em escrever sobre pretos velhos quimbandeiros ou de Kizomba, que é a mesma coisa. Eu pretendo falar de forma geral das estruturas do septenário para todas as linhas de entidade ancestral, porque não pensem vocês que só Exu e Pombogira tem a chave iniciática, que é a linha dos 7 reinos, a estrutura dos 7 reinos, ou 9 reinos, ou 11 reinos, dependendo da tradição. Né? Porque na minha tradição são chaves iniciáticas. Cada tradição escolhe uma. Nós na Quimbanda Urara Quilembe Congo, a gente trabalha como chaves iniciáticas e a gente vai utilizando conforme a necessidade e a especialidade daquela função, daquele ancestral. Mas também é outra história. E esse é fundamento secreto de iniciação. Então, assim, voltando ao tema, que eu vou divaneando e eu me perco. Eu falo bastante coisa para vocês. Então, entidade pode ou não usar oráculo? Voltando. Duas possibilidades. Tradição permite, o ancestral tem um conhecimento, ele pediu, naquele terreiro ele vai usar. A tradição não utiliza esse conceito. Ela não tem essa visão. Ela diz que a entidade na cabeça do médium é um oráculo vivo e para isso o médium tem que ser bem desenvolvido. A entidade não vai jogar. E eu não vou recriminar quem tem um preto velho que joga, um búzio, porque, voltando à raiz, lá no terreiro do Pai Sebastião, o Pai Bendito das Almas, na cabeça dele, jogava búzios. E a pessoa passava pela consulta com ele jogava o búzio, ele dava direcionamento e dava tudo certo, funcionava, ele ajudava as pessoas. Então, se está dando certo,
eu não posso dizer que está errado, certo? Se está dando certo, eu não posso dizer que está errado. Agora, as outras entidades no terreiro dele jogavam búzios, os outros pretos velhos? Não. Ele era uma exceção dentro do terreiro que era dele, Cabana de Pai Benedito. Então, ali, ele era a entidade chefe. Ele era uma exceção. Entendeu? Dentro do próprio terreiro, ele era uma exceção. Não sei se ele, eu não fiquei tanto tempo assim lá para ver como a corrente se desenvolveu. Como eu expliquei, com 9 anos eu vim para Belém. Mas será que esses médios desenvolvidos lá dentro da cabana do Pai Benedito, na tradição de macumba dele, não seria liberado para que essas entidades pudessem usar algum tipo de oráculo? Talvez até só como confirmação, né? A entidade falaria tudo e aquele oráculo só confirma para o filho, né? Para aquele filho que aquilo que ele falou está certo. Às vezes as pessoas precisam dessa muleta. É que nem o povo as pombogiras ciganas, que fazem parte do povo cigano que está na esquerda. Do povo cigano. Essa é uma outra situação também que a gente vai conversar mais lá na frente. Do povo cigano. Tem pombogiras ciganas que usam baralho cigano, ou até o tarô. Eu já vi. Eu já vi. Mas mais como uma muleta. Agora, a muleta para quem? Para o consulente ou para o médico? Aí eu não vou saber. Mas como eu digo, na minha tradição, horária que levei Bacongo, quem usa oráculo é o médium. Nunca a entidade. Ah, Tata, e se algum ancestral de um filho seu pedir? A gente vai conversar. Ele vai ter que me explicar como é que ele vai utilizar esse oráculo. Ele vai ter que me explicar para que ele vai utilizar esse oráculo. Ele, entidade. Se ele disser para mim que é um oráculo que ele vai dar para o filho dele, para o médium usar, sem problemas. Ainda assim, dependendo de qual for o oráculo, eu vou ter que saber como funciona para passar também para esse médium. Vai ter toda uma situação, né? Como eu sou oraculista, muitos oráculos eu já tenho uma certa intimidade, né? Entre um Gombos e um Balazos. Isso é uma outra classificação que a gente dá para o oráculo. E também pode ser assunto de um outro vídeo. Então, se você está gostando do conteúdo, curte, comenta, compartilha, tá? Badala a sineta do Congá. Fica de olho para ver se o YouTube não tirou a tua inscrição, que a plataforma tira, às vezes. E me ajuda. Se você puder me ajudar com a assinatura do canal, quem assinar, clicar no link da assinatura do canal e assinar o canal, existe a comunidade do canal. E você tem acesso à comunidade do canal e pode conversar comigo e fazer perguntas se você quiser, né? Eu também posso ver a questão de uma mentoria, tudo isso, né? Se você precisar, você pode me procurar. E assinando a assinatura do canal, que é R$5 por mês, com seu cartãozinho de crédito, né? Você ajuda a gente a conseguir colocar vídeo todos os dias. No mais, boa noite a todos.